A estratégia, então, é a gente criar uma classe aqui, né? Como que eu crio uma classe? Um pontinho e coloco, por exemplo, T1, né? Aí eu vou colocar background color red. Beleza, agora o que eu faço na table? Vamos apagar isso aqui, né? Ele já funcionou, deu certo. O que eu faço na table agora? Tem que colocar aqui, né? Class igual a T1. Confere? Beleza. Muito bem, turma. Isso aí. Agora a gente vem aqui. Vai ver código. Vai ver código. Tipo assim, a gente vai analisar um código. Analisar um código, ver se roda, o que ele faria, essas coisas. Funcionou, né? Qual que era a outra estratégia? Que isso aqui fosse o que a gente chama de ID, né? Como que eu faço? Coloco uma hashtag aqui. E aqui embaixo não é mais class, né? Ó, que ele vai parar de dar certo, ó. Olha lá. E aqui eu coloco o ID. Beleza? O class ele é utilizado para quando você quer fazer várias vezes a diferença, né? E o ID é quando você tem um elemento específico e você faz ele especificamente para a classe, para aquele específico elemento. A classe, você, por exemplo, pode criar uma classe botão Mega Drive lá, botão Super. Toda vez que você quiser utilizar um botão com aquelas configurações que você fez, você chama ela. Ok? Mas ele vai funcionar em todos, né? Que o ideal é que a gente não tenha IDs repetidos em tags HTML, né? Que eles vão dar conflito. Ok? Vamos lá, ó. Agora eu vou colocar uma outra linha. Eu faço uma TR dessa de novo. Coloco aqui. O que tem de errado aqui? Ficou assim, né? Ó. Agora eu venho aqui, ó, e coloco A, B e C. Como que vai ficar essa tabela? Com 2 linhas e quantas colunas? 3 colunas, né? Vamos dar uma olhada lá. Aqui, ó. Essa TR é uma linha. Essa é a segunda linha. Se eu quiser uma terceira linha, eu tenho que ter outra TR abrindo e fechando. E aqui eu tenho uma coluna nessa linha aqui. 3 colunas, né? Ó. E aqui, ó. 1, 2, 3, né? Tem 3 aqui, ó. Mas já é na outra linha, ó. Então, a primeira linha, a primeira TR fez isso aqui, ó. Concordam? A segunda TR fez isso aqui. Tá bom? Daí, turma, tem o seguinte, ó. Isso aqui é um pouco... A gente tem que dar uma limpada na cabeça aí para entender. Vocês já fizeram trabalhos aí na disciplina de Word, aí vocês já viram uma tal de mesclar, né? Já viram? Um tal de mesclar. Vamos mesclar isso aqui, então. Eu vou abrir um pouquinho, vamos colocar um tamanho nessa table, ó. Vamos lá na T1, colocar uma largura nela, ó. O IDTH, vou colocar, tipo, 50%. Opa! 50%. Aí confiram aí se ela aumentou. Olha lá, um pouquinho maior, né? Muito vermelho isso aqui, né? Vou pôr um orange. Feito, pessoal, essa é uma tabela tradicional, em que a quantidade de linhas é igual à quantidade... na verdade, em todas as linhas a gente tem a mesma quantidade de colunas. Mas isso não necessariamente pode acontecer sempre, né? Por exemplo, vamos mesclar aqui, ó. Eu vou criar uma terceira linha, tá? Vamos criar uma terceira linha lá, que aí fica mais fácil. Vou copiar isso aqui. Colocar Z... Y e W. Vamos pôr os caracteres. Tá bom, sim. Confere lá, ó. A gente tem 3 linhas e 3 colunas, né? Agora, por exemplo, eu quero que esse 2 e esse 3 ocupem o mesmo espaço. O
que é exatamente aquilo que a gente faz quando a gente chama lá no Word de... Quero que essas duas linhas se unam, essas duas colunas se unam. Como que chama isso? Mesclar, né? Mesclar. Olha só o que eu faço. Ao invés, prestem atenção, pessoal. Ao invés de ter duas colunas aqui, eu vou ter uma única coluna, ó. Vou apagar ela aqui e colocar 2 e 3 junto. Vamos supor assim, né? Ó. Vou conferir agora. Vai dar certo, só que a gente tem que fazer uma correçãozinha, ó. A primeira linha tem quantas colunas? 2. Só que ficou estranho aqui, não ficou? Porque essa célula, ela não está ocupando o espaço que ela deveria. E aí eu vou colocar uma propriedade nela que chama call_span, que é né, dá pra gente traduzir aí, que seria a expansão aí, tá? A expansão da coluna. Em quantos elementos? Ó, vou colocar call_span igual, ela tem que ocupar o espaço de quantos elementos se eu já tenho uma coluna aqui? Tem que ocupar o espaço de duas colunas para a tabela ficar totalmente alinhada, né? Ó. Então eu tenho o call_span de 2. Olha lá como é que fica. Viram? Ficou certinho, né? A minha primeira linha ficou com duas colunas. Para colocar as colunas, por exemplo, a primeira linha... A A e a Z? Não, a 1 e a 2, 3. Aí eu coloco só nessa aqui e coloco o call_span para quanto? 3. É uma boa estratégia, ó. Call_span igual a 3, ou seja, vai ocupar o espaço de 3 colunas, e aí eu coloco tudo em uma linha só. Ó. Vamos supor que elas emendaram aqui, ó, 3. Opa. Olha lá, era isso que você estava falando? Não, eu estava falando que, por exemplo, tem duas colunas dentro de uma linha, né? Para ele ficar retinho, as duas colunas estão divididas do mesmo tamanho. Ah, sim, aqui. Só que nesse caso você não vai conseguir, porque as colunas de baixo já tem 3, né? Ela vai ficar aqui mesmo. A divisão vai ficar aqui. A não ser que você faça duas tabelas, entendeu? Essa é uma interessante isso, entendi. Você estava desse outro jeito aqui, né? E ela está ocupando 2, né? O que você pode fazer é colocar para 4. Você coloca essa ocupando 2 e essa ocupando 2, só que aí as outras linhas iam ter que ir para 4, né? Né? Dá uma ajustada aí. Tá bom? Mas é bom que a gente já aprendeu a colocar 3, se for o caso, né? Daí a gente pode, por exemplo, querer unir o A e o Z, concordam? Isso aqui já não é uma união de colunas em si, né? Não é essas colunas que eu quis emendar. Eu quero emendar as linhas, que é essa linha com essa linha, concordam? Eu vou aqui na onde está o A e eu vou falar aqui no A. Ó. Ao invés de falar que... Vamos supor, ó, a coluna Z, ela não vai existir mais, que ela vai ser só A. Então eu posso excluir ela de lá. Ó. A gente pode até testar que já vai dar um bugzinho ali, ó. Ó, ficou meio para cá, né? Ficou meio estranho. Eu quero colocar essa A aqui valendo. Agora não é as colunas, o espaço de duas colunas. É uma outra propriedade que chama call_span. Ela vai ficar ela vai ocupar 2 espaços. Eu coloco 2 e pronto. Ela vai ficar mesclada com a linha de baixo. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. Vou colocar o Z junto aqui em homenagem ao Z que foi embora. Vou colocar ele aqui. Ok? Olhem lá que legal. É bacana isso aí, né? Vocês já perceberam por que usavam-se muito a tabela para construir os layouts? Porque você tem essa facilidade de ir recortando, né? Você pode recortar com uma certa facilidade. Ah, eu quero esse AZ com uma cor diferente. Olha só o que a gente pode fazer. Coloca um ID aqui, né? Ó. E aí coloco o AZ e vou criar o ID ali em cima. Hashtag AZ. Colocar uma cor diferente para ela, por exemplo. Background color red. Beleza? Então, ó, aqui na coluna AZ eu coloquei uma cor diferente, né? O vermelho. Vamos lá testar ver se deu certo. Olha lá. Ó. Só aquele pedacinho ficou diferente. Ok?
Entenderam, pessoal?